Mulher negra, nascida na favela carioca, atravessou continentes para transformar a exclusão em representatividade. Sua trajetória revela como racismo, gênero e a origem social moldam as oportunidades. E como a diáspora pode reescrever caminhos de poder e reconhecimento. Hoje você vai conhecer essa pessoa que está mexendo aqui na Europa. E eu volto logo após a nossa vinheta. E aí, comunidade linda de se ver. Sextou e estamos aqui iniciando mais um programa Ecos Feminismos, que é transmitido todas as sextas-feiras, às 13 horas, horário de Brasil, e às 17 daqui de Itália, por que não, na Europa. E para quem não me conhece, eu sou Ivanilde Carvalho, ativista, ambientalista e defensores dos nossos povos originários e tradicionais, além de ser feminista. Inicio aqui, como sempre, agradecendo aos nossos parceiros que fazem a retransmissão simultânea dessa programação através dos seus canais no YouTube e das suas páginas no Facebook. Olha, gratidão aí, galera. Obrigada mesmo de coração. E para você, comunidade, que para quem já não conhece, já sabe o que se deve fazer quando chega por aqui, né? Aplicar a regrinha dos 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. E olha, se essa é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindes e seja bem-vindos aqui no nosso canal. Eu já vou logo pedindo, se inscreva, tá bom? Se inscreva que você dá aquele up, aquela força, aquele engajamento, porque o algoritmo do YouTube entende que quando tem já essa atividade, interação, né, no início de uma programação, entende que é um conteúdo relevante. Então, o que eles fazem? Eles vão distribuindo para muitas mais pessoas e é deste modo que as vozes dessas mulheres potentes têm um maior alcance e muitas mais pessoas têm a oportunidade de ouvi-las e conhecê-las, beleza? E olha, também eu não posso deixar de agradecer, não posso, não devo, nem sonho esquecer, não, dos nossos doadores solidários, olha, gratidão aí, galera, de coração mesmo, que faz com que essa programação continue aqui firme e forte. Então, a gente agradece. E se você também gostaria de dar uma doação solidária, não tem um valor mínimo, você dá aquilo que você pode, tá bom? A gente já vai agradecendo aqui de coração. Você pode fazer para quem está ali no Brasil pelo Pix, ecosfeminismo@gmail.com, ou para quem está aqui no exterior, aqui em Europa principalmente, você pode fazer pela plataforma do PayPal através da chave siva2@hotmail.com. Olha, tá aqui embaixo aqui, ó. Tá bom? E já agradecendo aí pela sua doação, tá bom? Obrigada aí mesmo de coração. E também dizer, olha, avisando que por vários compromissos da nossa convidada, a mulher é importante, gente. Nossa Senhora, essa entrevista de hoje, nós tivemos que gravar dias antes, porque não conseguimos encontrar assim, uma coisa na sua agenda, porque a mulher está correndo. Que final de ano é o que mais tem ainda, por vários motivos, ela vai explicar para nós também. Mas já anunciando que se trata de uma gravação, mas não deixe de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Olha, porque ela, a nossa convidada, ela é advogada, formada no Brasil, é migrante negra e oriunda de uma das favelas cariocas, reconstruiu a sua vida na Alemanha, onde revalidou o diploma, ingressou na política local, uma mulher negra na política local da Alemanha. Já pensou? Olha lá. E se tornou vereadora distrital em Hannover. Vou pedir para ela depois para me corrigir se eu falei bem ou não. Sua trajetória combina migração, resistência e compromisso com a defesa das mulheres e comunidades vulneráveis. Gente, quer mais potência do que isso? Vamos chamar ela? Vamos chamar nossa querida aqui, Delaine Kuhn. Querida, cadê você? Eu pronunciei bem, né? Perfeitamente. Grande, querida. Então, eu quero agradecer aqui essa tua disponibilidade de pegar um tempo nessa tua agenda apertadíssima e estar aqui com a gente. Seja bem-vinda aqui no nosso canal, querida.
Oh, meu Deus do céu, eu tô até nervosa agora aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de como vai ser o horário que vai ser apresentado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô muito agradecida de ter te conhecido e você é uma pessoa maravilhosa, ter nos convidado para Som. fazer parte desse canal maravilhoso, né? Já tô aqui likeando tudo, curtindo tudo. Amei, Grandioso, amei, amei muito. E grandioso. espero também estar sempre aqui, né? Nessa sala aqui com você. E, bom, como vocês sabem, a gente está aqui na Alemanha, num frio danado, mas a gente está com esse calor aqui nesse momento, aqui nessa sala, aqui, já esperando já o começo de tudo. Querida, nós que te agradecemos. Olha, gente, eu tive a oportunidade de abraçá-la. Tivemos a oportunidade de nos conhecer aqui em Roma. Fiquei muito feliz. Olha, posso falar? Vou falar ainda, Delaine. Pode Ela é falar. uma pimenta malagueta. Ela, quando fala, gente, todo mundo fica calado. Eu fiquei assim, oxi, quero saber quem é ela. Assim que, Delaine, nesse primeiro bloco, as nossas convidadas, ela fala um pouquinho da trajetória dela, de modo que a comunidade possa te conhecer melhor. Então, fala um pouco quem é Adeline Gum, que saiu da favela carioca para conquistar e ter um espaço dentro da política alemã, a parte da tua representatividade ali na comunidade. Conta para nós como é que foi isso. Então, minha galera, estou muito feliz de estar aqui, né? Como vocês já viram, eu sou Delane Kuhn, tenho 44 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou, né, morava na região lá de Irajá, colégio, na realidade bem pertinho da comunidade Jorge Turco, e estou aqui na Alemanha. Minha história na Alemanha começou há 21 anos atrás, quando eu conheci o meu marido. Ah, eu conheço essa história. É a história bem típica da maioria das brasileiras que vem parar aqui na Alemanha ou em outros países. A gente geralmente ama muito, né? E acaba acompanhando muito também. Então, quando eu me formei em Direito, né, na Universidade de Santa Úrsula, em 2004, a primeira coisa que eu fiz foi, depois de ter conhecido meu marido, Robert Kuhn, até hoje estamos juntos, hein? Incrível isso. Não, né? Incrível, então. E aí eu vim, né? Eu resolvi vir para a Alemanha em 2004 pela primeira vez. Ficamos aqui até 2008, que foi muito maravilhoso, mas eu precisava de tempo para minha profissão, já que eu sou advogada, né? A gente não falou ainda disso, mas a profissão principal que eu exerço aqui na Alemanha é ser advogada. E aqui na Alemanha, naquela época, ninguém sabia como exercer a profissão de advocacia sem ter estudado aqui na Alemanha, já que a Alemanha é um país muito fechado para esse tipo de situação, reconhecimento de cursos e etc. Então, eu voltei para o Brasil, né? Depois arranjei a possibilidade do meu marido voltar para o Brasil, ir comigo para o Brasil. Minha filhinha, já tinha uma filhinha de 1 ano e meio, a Giovana, que está com 18 anos agora, e ficamos 8 anos no Brasil. E aí retornei para a Alemanha em 2017. Então, assim, eu sou uma brasileira que estou para lá e para cá, como todas as outras brasileiras, e adoro também estar nessa conexão entre Brasil e Alemanha. Tanto no Brasil, quando eu estive de 2008 a 2017, eu tive muita conexão com alemães dentro do Brasil, né, no Rio de Janeiro, principalmente, como aqui, nossa conexão com brasileiros também é muito grande. E esse período que você esteve ali no Brasil foi o período também que você se preparou para retornar, né? Para voltar. Você foi encontrando os caminhos das pedras, justo. Porque, olha, eu fui lá chacoalhar a tua vida, tá? Na internet, gente. A internet é boa e não é. Mas lá vai eu chacoalhar a vida dela para saber quem é essa senhora, apesar de eu ter. Que a gente estivemos juntos, que foi pouco tempo, foi intenso, foi poucos Oi. dias intenso, mas eu precisava saber mais dela. E eu não queria incomodá-la, porque eu sei que a vida dela realmente corre e corre. Então, vou lá chacoalhar, pesquisar na internet. E muitas das suas entrevistas, Odelaine, você afirma que é mais difícil ser respeitada e reconhecida no Brasil, né? E que lá que lá não teve nem chance de conseguir apoio, porque você também, falando já de candidatura, não de política, você tentou ali no Brasil em eleições. Aí eu quero saber, sim,
pé no chão mesmo, porque eu sei como é difícil ali no Brasil. Que tipo de bloqueios você teve ali, seja ele racial, de gênero ou de socioeconômico, que vivenciou no Brasil, e como isso moldou a tua decisão de migrar aqui para a Alemanha? E eu já vou falando assim, perguntando também, qual é a diferença para Brasil e Alemanha no contexto político em período de eleições? Oh, meu Deus, muito difícil. Mas vamos lá, pelo início, como eu já estava falando, né, eu voltei para o Brasil de 2004, de 2008 até 2017, início de 2017. Foi muito bom esse momento que eu pude morar no Brasil novamente, com a minha família. Meu marido pôde realmente entender melhor como é que a brasileira é de verdade. Por que ela grita? Por que fala alto? Aí ele entendeu, porque nas reuniões de família, né, é engraçado, né? Nós brasileiros, nós falamos alto na reunião de família, porque se a gente não falar alto, ninguém nos escuta, né? Porque ninguém para se escutar. Então, toda vez que eu saía de uma reunião com meus tios, tias, mãe, pai, nossa, eu saía rouca. Porque era uma gritaria, né? E aí ele falou: agora eu entendi, vocês têm que realmente falar alto, né? Porque isso. Então, assim, para mim foi a coisa mais importante eu poder ter aproximado meu marido à nossa cultura, né? Ele foi trabalhar na escola alemã do Rio de Janeiro. Quando eu vim para a Alemanha, eu já sabia que tinha uma escola alemã lá no Rio de Janeiro. E eu ficava assim, eu vou levar meu marido, que ele é diretor de escola. Vou levar, já sei. Então, foi maravilhoso. Eu fiquei olhando todo dia se tinha vaga para ele. Cuidado dele. E felizia a vida do cara, né? Como sempre. Mas aí deu tudo certo, a gente voltou para o Brasil. Minha filha teve a oportunidade de aprender os dois idiomas, porque ela estava numa escola bilíngue, e depois, né, foi alfabetizada no alemão e no português. Minha filha fala português muito bem, diga-se por sinal, porque muitas crianças, né, que vivem aqui fora geralmente não conseguem, né, mas é uma coisa assim normal. Ela teve essa oportunidade, então para mim também foi muito importante a minha filha ter esse momento de 8 anos e meio quase com a minha família brasileira, né, numa escola alemã, com outras crianças brasileiras e alemães. Então o dinamismo foi muito bom. E a gente sempre viajou para a Alemanha, pelo menos 2 vezes por ano, porque a gente também tinha essa oportunidade. Então, a minha ida para o Brasil realmente foi tentar esse meu reconhecimento de profissão na Alemanha, porque eu sabia que um dia eu teria que voltar, já que meu marido era funcionário público, é funcionário público, né? Então, e aqui, logicamente, na Alemanha, ter que estudar tudo de novo no idioma alemão, eu não me via na possibilidade de garantir isso com um certo sucesso sem estar desmotivada. Porque por mais que eu cheguei aqui a primeira vez, eu tinha 23 anos, estava jovem, óbvio, mas será que eu queria, depois de ter estudado direito no Brasil completo, estudar mais 7 anos aqui? Porque o curso aqui é muito longo. Aqui são mais ou menos 4 a 5 anos de bacharelado, né? E aí você tem que fazer um primeiro status exame, que a gente chama aqui de primeira prova estatal. Aí você, depois dessa primeira prova estatal, você pode tentar 2 vezes essa prova, tá? Não é igual a OAB, não. E aí, se você não passar na prova, você pode trabalhar, né, com bachelor, fazer alguma coisa, mas não vai ser advogado. E aí, depois, que você passou nessa primeira prova estatal, você pode fazer um cursinho, quer dizer, você pode fazer um estágio, que se chama referendariat aqui, um estágio de 2 anos, que você vai seguir as regras aqui. Eu acho muito legal, você passa por várias estações, geralmente são 4 estações. Você passa primeiro pelo Amtsgericht, que aí você passa no tribunal, e aí você age como um juiz, proletando sentença a nível de estagiário. Isso é muito legal. Aí depois você passa no Staatsanwaltschaft, que é no Ministério Público, aqui da Alemanha. Aí você também né, você trabalha como um Ministério Público, como promotor de justiça. E depois você passa tanto numa estação que pode ser um órgão da administração pública, né, ou outro órgão, e também a última estação, geralmente, é a estação dos advogados, que aí você fica no escritório de advocacia. Então, é muito complexo aqui a Alemanha. Depois você faz uma outra prova, que é a segunda prova estatal, e aí depois disso você tem o Zulassung, que é, no caso, a licença para ser advogado, ou ser juiz, ou ser promotor. Então, você também não é só um advogado oficialmente, você pode ser essas 3 coisas, dependendo da sua nota, naturalmente.
Então, você não tem aquele concurso público como tem no Brasil, super difícil para juiz. Não é bem assim. Então, aqui, inclusive, está em falta juízes na Alemanha, né? Que não tem suficiente. Né? Então, assim, é muito interessante. Então, mas mesmo assim, eu não queria passar por isso de novo. A gente tem que estudar tudo de novo, né? Mesmo que eu tenha chegado aqui com 23 anos. Então, eu preferi, eu optei por voltar para o Brasil para poder ver como é que seriam as coisas no Brasil. Trabalhei para uma empresa alemã, também numa área de compliance da empresa. Depois trabalhei para o consulado alemão do Rio de Janeiro. Isso foi muito bom, que eu aprendi direito migratório para eu poder voltar para a Alemanha com esse respaldo. E pesquisei 8 anos como eu poderia ser advogada aqui. Sou uma das primeiras advogadas brasileiras licenciadas sem ter estudado de novo aqui na Alemanha. Eu fiz tudo truque, né? Nós somos cariocas, então quem conhece, não é truque, mas era uma bretinha da lei que ninguém sabia no momento. Que eu fiz a minha inscrição por Portugal em 2017 e depois, como advogada portuguesa, eu poderia ser advogada na União Europeia e a Alemanha aceitou. E aí eu comecei a advogar aqui, temos um escritório grande, mas falando realmente dessa trajetória, assim, por que eu prefiro estar na Alemanha ou não, lógico, ó, na verdade a preferência é sempre o Brasil, né, meus brasileiros, meus companheiros, todo mundo, mas estar aqui na Alemanha é também muito bom para mim, porque como o Brasil, né, na verdade eu tive todas as barreiras, né, sociais, raciais, de gênero, qualquer que você possa imaginar. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, gostosérrima, todo mundo sabe disso. Mas nós temos, como estado, inclusive Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado com negros, né, do Brasil, mesmo assim a gente tem um racismo muito grande. Então, na cidade do Rio de Janeiro, locais onde você tem pessoas com níveis sociais, né, nível social um pouco mais um pouco maior, né, do que o normal, a gente vê que a gente não tem negros, né, nesses lugares. Então, se você vai no shopping center, no próprio Leblon e tudo mais, você não vê pessoas negras usufruindo da compra de produtos nesse shopping. Você vê, às vezes, essas pessoas fazendo a limpeza ou estando como segurança. Hoje em dia, a gente já vê uma coisa muito melhor. Quando eu vou ao Rio, hoje em dia, eu fico maravilhada. Eu até choro, eu fico chorando à toa. Eu vejo uma pessoa negra do meu lado, eu choro. Sabe? Porque para mim é tão emocionante isso que não tem preço. Mas antes, principalmente quando eu era jovenzinha, né, já que eu estou com 44 anos, era uma coisa impossível, né? Então, hoje em dia, cara, eu fico muito feliz, né? A barreira era muito grande. Não, eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Rio, Adelaine, e eu queria entrar ali no Copacabana Palace. E no Copacabana Palace, ali naquele período, em 90 e 97, mais ou menos, tinha... Eu não sei se... na vida. Gente, não, tinha a joalheria HSM ali, eu não sei se ainda tem. Eu sei que eu entrei, eu não gosto de olhar para os lados quando eu entro. Eu vou, né? E eu fui falando espanhol. Me apresentei como Ivana Cabalheiro. Oh, tu acredita que me ofereceram um copo de água num copo mesmo de vidro, e para as pessoas que eram brasileiras, dava-me plástica. Mas é porque eu me apresentei como estrangeira. E eu fico imaginando que se eu tivesse me apresentado como uma brasileira ferrapada, com 3P, pobre, preta e periférica, eu nem chegaria na porta daquele hotel e daquela joalheria. E ainda me deram de presente um city tour ali na joalheria, ali para o lado, que era pertinho. Eu falei assim, gente, eu entendi tudo, eu tenho que falar que sou estrangeira. Possível. Mas realmente tem essa experiência e você sente. Você sente, agora está mudando ali no Brasil. Agora eu quero falar um pouco sobre a tua... Você falou como é da tua conquista, como você revalidou o teu diploma, acho que você já até deu os caminhos das pedras para muitos que querem saber como fazer, você já deu um primeiro passo, uma dica já fundamental. Muito bem. Quem captou, quem não captou, vai ter que voltar lá atrás e ver novamente, assistir novamente e escutar com mais atenção. Mas aí você tem agora um escritório de advocacia. Justo. Que está ali atrás, olha, vou fazer a comunidade aqui ver a escritório. Não é que ela é pouca coisa, não. Quando ela chegou mesmo para arrasar. Olha aqui que eu tenho, ó. Ela me deu. Canetinha, tá vendo? Fale um pouco do teu escritório. Qual é o carro-chefe
Não, o trabalho maior que vocês fazem no teu escritório. Então, eu vou dar aqui para a comunidade conhecer o site do teu escritório aí, para que possam conhecer melhor, beleza? Vai falando aí, tá, senhora? Então, o carro-chefe do nosso escritório, naturalmente, é o direito migratório, né? Já que eu trabalhei no Consulado Alemão do Rio de Janeiro por quase 5 anos, isso foi muito importante, esse trabalho, porque eu pude fazer cursos em Berlim, no Ministério de Relações Exteriores, aprender realmente como é que funciona a cidadania, vistos, entrar na Alemanha e outras questões também civis a nível de consular, né? Então, esse é o carro-chefe, porém, nós trabalhamos, graças a Deus, ou porém não, e trabalhamos também com o direito de família, porque acaba que os estrangeiros que vêm, eles precisam depois fazer alguma coisa no direito de família, né? Separar, tem muita gente separando também, divorciando, pedindo guarda, pedindo isso, pedindo aquilo, então, alimentos, né? Então, a gente também trabalha muito com isso. E, obviamente, a gente trabalha com direito sucessório internacional, que às vezes a gente tem casos de pessoas que têm a herança a receber no Brasil, mas de pessoas que, né, de entes que faleceram aqui na Alemanha. Então, a gente acaba também tendo essa parte internacional de como a gente poder prever e ajudar também quem tem essa situação, e trabalhamos com direito internacional privado no geral, né? Então é muito legal, nós temos uma equipe grande, essas daí, algumas advogadas parceiras, algumas estão no Brasil, outras estão em Portugal, tem o pessoal que está aqui diretamente conosco no escritório também, então é isso. Eu tô prevendo que o teu escritório vai ter muitas redes aqui em Europa, né? Porque realmente já Deus está consolidada na Alemanha, está Deus consolidada em Portugal, tem no Brasil. Vai crescer. Gente, vocês ainda vão ouvir falar muito dessa senhora que está aqui no topo. Olha aqui ela. Olha quem que comanda, gente. Olha, o cabelo estava mais bonito. Fica arrepiada aqui. Grandiosa. Não, te admiro mesmo, porque você conquistou realmente o teu espaço, não só dentro ali como advogada, né? Mas aí eu quero saber da política. Como é ser. Já fizemos. Pessoal, eu vou te pedir a permissão, o teu consentimento, a tua autorização de colocar na descrição desse vídeo todos os endereços das redes sociais, da tua página web, para que a comunidade, principalmente para as pessoas que precisam de ajuda, que estejam ali na Alemanha ou em Portugal, porque esse período também em Portugal tá, os imigrantes tá uma coisa assim, tosta, né? Tosta. E você me deixa, então, me autoriza? Com certeza, você pode tudo, querida. Ai, gente, não fala Você assim, pode não. tudo. E Não fala assim, mulher, mas eu quero saber agora tua experiência, porque você tem uma verança ali no distrito, como se chama a cidade que eu não quero me esvalhar, não quero errar. Hanover. Hanover. Você tem essa verança. Não, mas antes disso, eu queria só te fazer uma pergunta que eu tinha até anotado aqui quando você estava falando sobre o percurso não, que se faz para poder advogar ali na Alemanha. Todo aquele percurso, no momento que você acaba a universidade, começa a fazer aqueles processos, é remunerado? Então, esse período, não, que aí você vira uma profissional liberal. Você poderia ser tanto contratada por uma empresa, como você poderia, por um escritório de advocacia, como você poderia estar sendo o seu escritório. E foi isso que a gente fez. A gente abriu logo o escritório, sendo que, obviamente, por conta, eu tinha mais experiência no meio migratório do que de família, então eu fiz alguns estágios extras em escritórios de colegas aqui na Alemanha, e também no âmbito civil, no caso no tribunal. Eu fiz estágio sem remuneração, paralelo, além do LLM que eu estava fazendo. Então, com filho pequeno, minha filha de 9 anos, e eu para lá e para cá, trabalhando 60 horas por semana nos estágios, sem remuneração, para eu poder aprender. Porque eu tinha que aprender. E eu queria aprender muito. E eu queria logo fazer minhas coisas imediatamente. Então, para mim, era muito importante eu ficar olhando, eu ficar assistindo, ficar ajudando para poder ver a parte processual na Alemanha. Porque, assim, a gente tem o direito material alemão e brasileiro, eles são muito similares, porque o Brasil copiou muito de Portugal, que copiou muito da Alemanha. Então, assim, a gente acabou tendo muita coisa realmente idêntica, tá? E isso é muito bom para a gente.
mas, obviamente, o processual não é idêntico. Então, a gente precisa realmente aprender através de experiência. O que também eu faço, que eu esqueci de falar, mas é muito, muito importante, que eu sou ativista em defesa às mulheres, né? Então, a gente é sempre aqui, a gente trabalha contra a violência, contra a mulher, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha tanto da parte alemã como brasileira, e isso a gente está sempre trabalhando, dando esse apoio, caso eu não possa pegar o processo. Então, tem o Grupo Mulheres do Brasil, que eu também ajudo, tem aqui a DBG, que é a Deutsche Brasilianische Gesellschaft, que eu sou a representante deles aqui no estado de Niedersachsen, e isso tudo acaba formalizando outros trabalhos que eu tenho voluntários, que a política também vem aí como trabalho voluntário, praticamente aqui na Alemanha. Ele não é um trabalho que você possa falar, vou viver da política não sendo vereadora, tá? Talvez sendo deputada, sim, mas não sendo vereadora. E a gente trabalha muito rápido, tá? Como assim? Não, explica. Agora a gente quer saber. Porque Não, eu quero então, adentrar nessa então, área da política. a política veio porque meu pai, né, que já faleceu em 2012, mas meu pai sempre foi uma pessoa que sempre falou, ó, estuda em primeiro lugar, estuda em primeiro lugar, estuda em primeiro lugar. Meu pai fazia parecia até uma coisa assim, que a gente ficava assim, o tempo todo, só podia tirar 10, só podia tirar 10, só podia tirar 10, era uma loucura, né? Mas eu acho que foi muito bom para mim, porque talvez eu teria procrastinado muito, só Deus sabe. E ele sempre falou para mim, na verdade, eu queria fazer era medicina, tá? No início. Eu não passei, e aí eu fui fazer direito. E aí meu pai falou assim, então você vai ser política. E a gente via tudo do Brizola na época, né? Porque nós éramos brizolistas doentes, né? Por causa do CIEP, por causa disso, por causa daquilo, e blá, blá, blá. E meu pai sempre sonhou que eu fosse política. Então, quando meu pai faleceu, eu fiquei um pouco assim, ai, o que eu faço? Assim, eu quero fazer alguma coisa que meu pai queira, né? Que meu pai tenha vontade, tinha tido vontade, que eu tivesse feito, né? Então, veio a política também. Em 2016, eu me candidatei a vereadora no Rio de Janeiro, embora eu já soubesse que estaria voltando para a Alemanha em 2017, tá? Mas eu queria ver se fosse, né? Deixa eu tentar. Já pegou, mas é lógico que eu não tinha tempo, eu estava trabalhando no consulado, cheia de coisa para fazer. Eu fiz uma campanha bem curtinha, mas eu saí muito com o Molon, que estava como candidato a prefeito na época. Eu estava no Partido Verde, inclusive, até. E aí, mas foi bem interessante. Era mais para fechar cotas também de mulheres, essas coisas que a gente sabe. E foi muito interessante. E eu encontrava, às vezes, encontrei 2 vezes a Marielle, gente. Ela era um centro de luz, assim, com o Freixo do lado, fazendo campanha. Parecia até assim, ó, você olhava assim, que mulher mesmo, sabe? Pum! E foi o ano, né? Então, assim, que eu estava fazendo a campanha, que ela também estava lá. Então, quando eu voltei para a Alemanha, eu continuei com essa base política de querer ser alguma coisa na política, sabe? E aí eu consegui entrar quer dizer, eu já estava no partido aqui, no SPD, já há muito tempo, até enquanto eu estava no Brasil, e aqui eu acabei sendo convidada para fazer parte da lista, porque aqui é por lista, né? Então, se você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, você já sabe que você pode entrar, dependendo da sua colocação na lista do partido. Né? Não é por nome, é pelo número. E, logicamente, por nome. Então, a campanha aqui, comparada ao Brasil, é muito econômica. Eu acho que eu gastei 18 euros na minha campanha toda. Uau! Isso. E eu falei isso na Câmara, até do municipal, Câmara Municipal do Rio, que eu fui até convidada pela Tainá uma vez para passar um dia, e todo mundo, uau, 18 euros, todo mundo. Como é possível? Super econômica, né, a campanha. E foi maravilhosa, porque aí eu fui eleita, né, realmente como 6º lugar. Muitas pessoas depois vieram falar comigo, falaram assim, Lilane, votei em você, porque você é uma mulher negra, representatividade, né, porque tem muitos estrangeiros aqui, pessoas que têm, na realidade, tem história de imigração, mas às vezes são alemães também, mas que tem pai e mãe que às vezes não nasceram na Alemanha ou que tem outra descendência. E para eles também é importante ver pessoas como a gente na política. Né? A Alemanha já é bem aberta para isso, mas a gente sabe que no momento ela está vivendo um momento assim de novo estranho, né? Como toda a direita no mundo como todo. Toda a Europa. Cuidado, entendeu? Então, as pessoas, quando vêm, se deparam, mulheres vieram falar comigo, né? Porque eu sou uma mulher normal, né? Eu tenho minha profissão, mas eu sou casada ainda, tenho filho, né? Tenho casa. Porque muitas das vezes a gente vê mulheres que
tão bem na profissão, mas às vezes elas não são casadas, às vezes elas não têm filhos. Tem filhos. Então, assim, pelo menos elas viram assim, poxa, ela tem tudo ali e também está fazendo aqui alguma coisa. Então, é sobre isso. Eu quero que tenham mais mulheres entrando na política para a gente poder ser ouvida, porque muitas das vezes a gente não é. Né? Então, a política veio assim, eu ganhei, ano que vem eu vou disputar de novo, se Deus quiser, tá tudo certo. Olha lá. Uau! Se eu pudesse votar ali, eu votaria em você de seguro. Mas, ó, dona, eu só fico imaginando assim, e vou te pedir até desculpa, mas eu tenho que reforçar. Você é uma dona com 3P, porque você tem da origem periférica, não da favela. Então, preta, você também é de família humilde, pobre, não? Preta, pobre, e periférica, conquistando todo esse espaço, fazendo como o querer é poder, né? Porque você, se eu quero e vou conseguir, e você conseguir, você vai muito mais longe. Pode ter certeza disso, porque você é pimenta, mulher, você é pimenta. E eu fico assim pensando, e você está ali na Alemanha. A gente vai pensar toda a história da Alemanha, sendo uma pessoa, uma mulher, porque já é difícil para nós mulheres, né? Então, num país, como você também lembrou, que esse período é um período muito delicado, que a extrema-direita está fazendo o que fazendo em todo mundo, porque aqui na Europa, eu digo também por Itália, está muito, eles se sentem legitimados para fazer o que querem, não? Nazista, tudo que é cuista de mal, se estão se sentindo legitimados. Você teve esse tipo de problema ali na Alemanha? Desse tipo de racismo, Delaine? Então, eu tenho que falar que eu sempre tive muito medo de viver isso aqui, mas de fato eu nunca vivi, tá? Eu já tive problemas, assim, uma ou duas vezes, problemas isolados no sul da Alemanha, tá? E que, inclusive em cidade que tem muitos brasileiros, tem muita gente também miscigenada, mas eu sofri mais, assim, falta de respeito, né? Que a gente pode dizer. Mas aqui mesmo, em Hannover ou em Flensburg, onde eu morei antes, eu nunca sofri exatamente problemas. É lógico que a gente vê que o pessoal duvida da nossa capacidade, muitas vezes, né? Mas não é nem só, às vezes, pela cor de pele, é também por conta da gente ser brasileiro. E aí fala assim, olha, você é brasileira, você talvez não estudou direito, você só estudou 5 anos no Brasil, você não sei o quê, não sei o quê, sabe? Esse tipo de coisa, de não aceitar que a gente teria a mesma grau de intelectualidade da outra pessoa, né? Então, não foi uma coisa assim. Eu no Brasil, é o que eu falo sempre, e as pessoas também não gostam, às vezes, de ouvir. Eu sofro muito mais racismo no Brasil, né? No Rio de Janeiro, todo quando eu vou no lugar, ou quer dizer que não tem vaga no restaurante tal e tudo mais. Hoje em dia não acontece mais isso, mas já aconteceu quando eu fui com meu pai no restaurante no Leblon e falaram que não tinha vaga e tinha, e meu marido entrou, conseguiu, né, logicamente, ou até mesmo no Flamengo, que eu era sócia do Flamengo ali, e sempre pediu a minha carteirinha, ok, eu sei, pede todo mundo, mas as minhas enteadas louras passavam sempre sem carteirinha. Então a minha eles pediam sempre, meu marido também não pediu a dele. E eu que era sócia, né, titular do clube, nem eram eles. Então, assim, era coisa assim desse nível, né? Eu achava que eu era babada, minha filha, que eu tava lá cuidando dela. Eu parei de usar branco no Brasil por causa disso, tá? Inclusive, é um traumazinho. Eu nunca mais usei branco com saia jeans, porque uma vez eu estava com uma blusa branca de saia jeans, eu estava na escola alemã, e aí, que a minha filha estudava lá, e aí acharam que eu estava tomando conta de um amiguinho da turma da Giovana, porque eu falei, olha, ele vai cair. Aí eu fui pegar, que a mãe tinha vários filhos, aí depois foram lá me buscar, olha, o garoto que você está tomando conta, vai lá ver, gritando comigo. E não era o caso, entendeu? Isso é normal, mas é normal. São até... Isso é o racismo realmente estrutural, porque é o racismo que parece entendido, né? Não parece que a pessoa fez de propósito. E eram as outras babysitters mesmo que estavam fazendo isso comigo, não era ninguém da escola, entendeu? Em tese, eram as próprias babás que estavam cuidando de outras crianças que foram lá me buscar, porque acharam que eu também era babá como elas, entendeu? Ou no Leblon, eu chegar lá, pedir um pão, como você falou, eu lembrei agora dessa situação que você deu uma de espanhola, né? E aí eu fui pedir um pão e o cara começou a falar inglês comigo.
porque na época eu era, né, magrinha, aí tava com o cabelo grande, meia ré e tudo mais, arrumadinha. Eu ia para um café da manhã, que alemão tem mania de marcar café da manhã, um com o outro, aí meu marido marcou com um amigo um café da manhã, eu fui arrumada, porque a gente ia pro café da manhã na casa dos outros, eu fui buscar o pão fresquinho, e aí o cara começou a falar comigo em inglês. Porque para ele, uma negra no Leblon era uma americana, entendeu? E aí eu falei, eita, mas foi engraçada essa situação, né? Mas para você ver, então aqui na Alemanha, de fato, eu não encontro esse tipo de obstáculo grande, embora eu seja quase em muitos lugares a única negra, às vezes até mesmo a única mulher, né? Então, mas eu não tenho assim, um obstáculo assim de ver assim, a pessoa tirando a minha vaga por causa disso, até pelo contrário, se bobear, eu ganho, às vezes, vagas eu gosto de tem que ter diversidade. E eu e aonde não me querem, eu fico também, não me importa. Eu tô Ela lá, ó. ocupa espaço, gente. Ela ocupa. Eu fico imaginando, eu não quero, mas eu fico imaginando como é você quando tem que brigar, mas brigar por uma coisa que você acha não, porque é justo. Fico imaginando, porque eu já te vi aqui, peperina, já um peperontino. Fico imaginando ali na Alemanha, xinga. Como é que se xinga em Alemanha? Ó, não posso aqui. Depois eu Não te pode, falo. não Depois eu pode. te ligo e falo assim, ó, esse aqui é o xingamento principal, esse é outro. Gente, mas olha, eu tô aqui, a gente tá conversando, tá tão gostoso, e tá tão gostoso mesmo te escutar, falando da tua vida, das tuas experiências, seja no Brasil como aí na Alemanha, que o tempo tá passando aqui, Delaine. Você, eu sei que tá numa correria, eu abriu aqui esse espaço, então eu vou entrar naquele bloco onde as nossas convidadas, Delaine, traz uma receita culinária como símbolo de resistência ou memória afetiva. Mas antes, eu quero lembrar que por compromisso das nossas convidadas, linda, maravilhosa, vocês viram quanta coisa é multitask. É mãe, é esposa, é mulher, sobretudo, mas mulher com M maiúsculo, vereadora, advogada, ativista. Gente, não tinha aquela publicidade do Bombril? Muti! E sou presidente de uma associação no Brasil também, que dá apoio ao. Viu? Que Né? massa. Gente, então, olha, ainda vai dar aqui a E essa receita culinária. vou ter que falar dela também, se der tempo. Então, fale um pouco da associação que você é presidente. Fala, antes da gente ir já para os caminhos. Então, é a Associação Sport Center, né? Tá lá no Rio de Janeiro, inclusive tá no local onde eu nasci, né? Meu pai foi o primeiro lá a ajudar. Meu pai sempre gostou de ajudar as pessoas pela educação, através do esporte. Então, a gente tem lá futebol, a gente tem vôlei, a gente tem jiu-jitsu, a gente tem tirar dúvidas, agora a gente começou com o inglês, tudo pessoas voluntárias que ajudam lá na instituição. Meu irmão está lá como diretor, ajudando e coordenando todos os eventos que a gente tem. E a gente também tem 4 eventos por ano grande, além dessas atividades, onde eu dou cestas básicas, dou de 100 a 150 cestas básicas. Eu sou a principal doadora, mas vocês podem ajudar também, se quiserem. Não, depois você deixa ali para a gente colocar tudo O Pix, eu deixar o Pix. Camila, você não me falou disso, Camila. Puxando a orelha. Pois é, então é isso, a gente tem isso aí, que é muito importante para mim, porque assim, meu pai começou isso em 99, e assim, meu pai começou antes de 99, mas a gente, né, organizou com CNPJ, que essas coisas de associação é super complicado também no Rio de Janeiro, ou no Brasil, e a gente traz um pouco de amor, um pouco de lazer, um pouco de esporte, um pouco de tirar dúvidas, cidadania, para as crianças que estão lá naquele local, né, crianças e adolescentes, que é um local que, infelizmente, como não é Rocinha, não é Vidigal, né, lá no Morro Jorge Turco, que é no bairro de Colégio, entre Colégio Coelho Neto, ali, Irajá, como é no local, assim, muito simples, né, da zona norte do Rio, não é Copacabana, não é Ipanema, então é um lugar que não tem ação social. A gente não tem lá teatro, não tem nada. Então, qualquer coisa que a gente faça por ele já está ajudando. E meu pai já conseguiu, naquela época, tirar muita gente da entrada, né, no tráfico. E é isso que a gente também tenta, porque quando a gente dá, né, educação, a gente dá acesso a algumas coisas, a gente também faz, às vezes, organiza para eles irem à praia, porque fica 40 minutos da praia, gente, mas tem crianças que nunca foram à praia, porque os pais não levam, não tem condições. Então, até esses pequenos passeios que são bobos, né? Te aluga uma van, sei lá, dá R$ 150.
alugar a van, mas leva todo mundo para a praia. Gente, isso não tem preço, sabe? E eles ficam tão felizes, sabe? Para fazer parte, se integrar, porque é como se eles não têm integração. É como se a gente fala tanto aqui na Europa dos estrangeiros se integrarem à cultura europeia, mas a gente, no próprio país, a gente tem várias pessoas que não conseguem se integrar à nossa própria cultura por condições sociais. Então, assim, eles não têm nem essa coisa assim de se sentir pertencer à praia. Eles acham que a praia não pertence a eles, é só o pessoal da Zona Sul, né? Então, eu falo assim, não, gente, a gente vai à praia. É besteira às vezes, mas eles ficam depois tão felizes, né? Então, a gente coordena essas coisas, as festinhas, tem lá no site também, no Instagram, isso é muito importante. Eu gostaria de trazer todo mundo para essa ajuda, porque a gente só vê, às vezes, os políticos lá no Brasil mesmo só vão ajudar na época de campanha, e não deve ser assim. Eles têm que ajudar o tempo todo, né? E a gente mesmo, assim, eu não consigo ajuda nenhuma de ninguém, porque só tem ajuda quando você lava a mão do outro, entendeu? Isso não dá no Brasil. A gente tem que ser correto. Eu sou correta, eu não quero saber. Não vou ajudar ninguém. Se quiser doar, não vou fazer doação e depois dar 10% ou 20% para ninguém. Então, isso não vai existir com a gente. Né? Então, por favor, quem quiser doar, possa doar, mas não desse jeito. Brava, brava, falou tudo, falou tudo. Querida, vamos para a receita. Eu estou querendo saber o que você me trouxe de gostoso, né? Minha querida, É, eu gosto ó, de. não inventa. Eu gosto de tudo. Olha, eu gosto de rabada. Eu gosto Uh, de mocotó. Essas receitas da minha infância, naturalmente, que reflete quando eu estava no domingo em casa e a minha mãe fazia comida com meus irmãos, com meus primos, né? Ou minha avó antes. Então, assim, é tudo maravilhoso. E como minha avó, né, era baiana, então a gente também comia muita comida relacionada à Bahia também. Então a gente tinha feijão de leite em casa. E eu falo, eu tenho várias baianas aqui no escritório. Elas não sabem nem o que é feijão de leite, você sabia? Eu falei assim, meu é a Deus, mas que primeira vez que eu estou escutando feijão. Eu sou de Rondônia, Pedro. Né? Sou de lá de Rondônia, lá do norte. mas feijão de leite é baiano. Você come feijãozinho de leite na Páscoa. Na minha Páscoa sempre tinha esse tipo de comida. Então também tem muita comida para mim que é relacionada a ocasiões do ano. O feijão de leite ele é todo assim, moidinho, sabe? Com. Ai, meu Deus, acho que é com leite condensado, tá? Ó, tá vendo a receita? Eu não lembro de cor. Mas ele. Não, é porque eu preciso falar dessa comida. Ela é muito boa. É grandiosa. Como a gente vai fazer é outra coisa. Mas ela é muito boa. Feijão de leite com arrozinho, pirãozinho e peixe ou um bacalhau grande em cima. Oh. Gente, não tem preço. Essa daí é a comida que reflete toda a minha vida, a minha infância. Quando eu penso nessa comida, eu penso na ressurreição de Cristo, porque para mim é comida de Páscoa. Então, vamos fazer o seguinte, comunidade, a gente vai perdoar ela, né? Porque ela já faz um saco de coisa. A gente vai te perdoar essa vez, tá bom, dona Lelaine? Isso quer dizer que você vai ter que voltar aqui, tá bom? Para falar de outras coisas, porque você tem um monte de coisa para a gente te conhecer melhor. Então, vou te perdoar porque você não deu a receita. Vou procurar na internet e vou colocar na descrição, tá bom, dona Adelaine? Mas eu posso ligar também, ó, rapidinho. Mas olha só, mas a comida que eu mais gosto, tá? Porque é por isso, eu tô falando várias, eu sei, tô estragando tudo. Mas a comida que eu mais gosto é rabada. Ai, gente. Gente, e rabada eu sei fazer, eu já fiz, né? Você pega o rabo, né? Você corta, geralmente você compra já cortado. Aqui na Alemanha é muito difícil comprar, mas eu já consegui comprar, tem que encomendar isso. E aí você compra já cortadinho. Eu geralmente jogo na panela de pressão com muito tempero, alho, cebola, várias coisinhas, agrião, e depois que eu ponho na panela de pressão para ficar bem cozidinha, sabe? Deixo lá uns 30 minutos. Depois eu ponho a batata e deixo a batata com bastante agrião. Fazer, ó, isso aí, ó, receita, mulher. Tá boa essa receita? Tem que Tá botar. ótimo, tá ótimo. Não, tô aqui com água na boca, porque a minha filha chegou da escola e ela tá preparando aqui o almoço dela, né? Aí eu tô Uau. olhando ela e tô vendo você falando da rabanada, né? E eu aqui com água na boca pensando. Olha, menina, ó, rabada eu amo demais. Ai, gente, ai, coisa gostosa. Eu também gosto de Querida, mocotó. Então, assim, e gosto, você faz receita, meu gosto, Deus. gosto de mocotó, gosto de tripa, e Muito, muito. gosto, tudo. Querida, olha, foi muito gostoso estar aqui contigo. Adorei, adorei te conhecer pessoalmente, adorei ter essa oportunidade que nós não tivemos quando estivemos aqui em presença, juntas, né? Para te conhecer melhor.
E como eu te disse, esse espaço aqui é nosso, Delaine. Precisando, você já tem meu contato. Manda um beijo, olha, por favor, manda um beijo gostoso à Camila, que ela fez essa conexão entre para poder ter, por poder te entrevistar, porque eu sei que a tua agenda é apertada, então agradeço novamente pela tua disponibilidade. E vou te pedir aí para fazer os encaminhamentos, deixar tua mensagem final, até porque é o último programa do ano, gente. É o último. Olha, estou fechando aqui com uma mulher que está bombando aqui na Europa. Então, por favor, deixe sua mensagem aí de fim de ano, e mandando aí coisa boa para o futuro, para 2026. Eu desejo para todo mundo muita coragem, né? Muita coragem, nunca deixar as pessoas, né, desmerecer você, sempre acreditar na sua garra. E como todo mundo sabe, todo mundo para dar certo é porque deu talvez 10 vezes errado. Então cada vez que a gente tenta, é sempre uma experiência nova, é sempre uma coisa assim deslumbrante para a gente já poder aprender e acertar. Né? Então, eu desejo a todo mundo Feliz Natal, próspero Ano Novo, sejam luz, um na vida dos outros. É isso aí, feliz 2026. Para todas nós, querida, olha, te deixo um beijo gostoso, um beijo para toda a comunidade, ó, tantas coisas lindas, como ela falou, tantas luzes do ano de 2026 para todas nós, que seja de conquista. Se cair, se levanta, muita coragem, né? Vai ser a nossa palavra do ano. Coragem. Vamos fechar. Querida, obrigada, comunidade, e a gente se vê em fevereiro. Olha, vou tirar férias. Um beijo. Tchau.